A pretensão de Marcos Pontes de se candidatar como um candidato independente à presidência do Senado provocou várias reações dentro do seu partido, o PL. Depois de Jair Bolsonaro criticar publicamente a atitude do correligionário, a cúpula da sigla tenta convencer o astronauta a desistir desses planos. Segundo o ex-presidente, a candidatura é aventureira, pois ele sabe que não vai ganhar e não tem também o aval do PL. Pontes, no entanto, negou desrespeitar o partido e defendeu a sua independência, afirmando que o próprio Jair Bolsonaro também já se contrariou orientações de antigas legendas em prol das suas crenças. O Partido Liberal afirmou que o apoio a Davi Alcolumbre faz parte de um acordo para que a legenda volte à mesa diretora do Senado após anos fora das decisões mais importantes do Congresso Nacional. Você, Cristiano Beraldo, vários integrantes do partido estão tentando convencer Marcos Pontes, falando, olha, isso é uma viagem, não entra nessa, não embarca, você não vai ganhar e vai acabar arrumando uma briga, uma confusão aqui no PL. Mas Marcos Pontes parece convicto, entendendo que essa candidatura independente pode fazer toda a diferença e vai seduzir alguns senadores, talvez entendendo essa vocação dele, depositando voto de confiança. É uma situação muito difícil, né? Marcos Pontes poderia parar as coisas e descer para a terra, talvez, né? Olha, Caniato, o papel de presidente do Senado, ele no mínimo precisa representar uma liderança em relação aos senadores, porque o presidente do Senado ele tem um papel importante na relação do legislativo com o executivo, mas, sobretudo, ele exerce uma liderança para a defesa dos interesses dos próprios senadores. Como o senador Marcos Pontes, segundo consta, não tem uma turma de pessoas que, não estou nem falando de apoio, mas que convivem dentro do Senado ali, nas articulações políticas, no trabalho legislativo. Quer dizer, o senador, ele, que eu saiba, não produziu nada de relevante, não tem tido uma atuação com visibilidade, não é uma pessoa citada quando se trata das discussões do Senado Federal, não fez sequer um movimento em linha com aquilo que é defendido pelos apoiadores de Jair Bolsonaro em relação à prerrogativa que existe no Senado de questionar decisões e comportamentos de membros do Judiciário. Então, é muito difícil enxergar de onde o senador está tirando a legitimidade política desta candidatura. Só que aí a gente precisa se lembrar, nunca se falou tanto de Marcos Pontes como nesses últimos dias. Nem quando ele era ministro da Ciência e Tecnologia se falava tanto dele. Então, para ele, do ponto de vista do capital político, da popularidade, provavelmente o telefone dele está tocando muito mais do que tocava, porque os repórteres, o pessoal da imprensa está querendo ouvi-lo sobre essa candidatura. E aí o Bolsonaro voltou a falar o nome dele, coisa que não fazia há 2 anos. Então, para ele está sendo um bom momento ali, para ele, para a turma dele. Agora, efeito prático, na minha opinião, terá absolutamente zero. Daqui a mais 1 ou 2 dias, este assunto irá morrer e voltaremos a não citar o nome de Marcos Pontes. Seria legal até a gente conversar com ele em alguma oportunidade. Mas, Dávila, não tem também aquele ingrediente de você forçar uma negociação no futuro? Porque o Beraldo bem levantou. Bom, ele não é uma liderança do Senado Federal, mas bastaria que ele tivesse 3, 4 ou 5 ao lado dele, que isso já é uma moeda de troca, não para ele ser o candidato à presidência, mas talvez para integrar alguma comissão importante na próxima legislatura. Olha, tá bom, eu deixo a minha candidatura de lado, não serei o candidato à presidência, eu tenho alguns votos garantidos, mas eu quero que na próxima legislatura eu apoie tal candidato, eu esteja na Comissão de Constituição e Justiça. Só um exemplo, tá? Não tem isso também? Não tem esse ingrediente que a gente tem que levar em consideração? Tem, Caniato, se tiver uma estratégia pensada, não do jeito que está sendo construída. Esse episódio mostra 2 coisas. Que Jair Bolsonaro e o PL já lavaram as mãos, disseram que não tem a menor chance, que Marcos Pontes está fazendo um voo solo, que ele não tem nenhum respaldo de ninguém, portanto, sem criar nenhuma animosidade.
E pode acontecer uma coisa muito ruim para ele, que ele vai ter o voto apenas dos excluídos, dos radicais. Imagina se os únicos votos que o senador Pontes poderia ter é justamente de pequenos partidos da esquerda. Imagina só a vergonha que isso será para o senador que se diz do PL e da direita. Nós falávamos sobre o desejo do senador Marcos Pontes de se candidatar à presidência do Senado Federal, mesmo sem o apoio dos seus apoiadores do PL. Então ele tem um grupo que o cerca, mas essas figuras tentam, inclusive, convencê-lo a desistir dessa candidatura. Jair Bolsonaro se manifestou, dizendo que o senador sabe que não venceria essa disputa e que muitas vezes isso pode ser interpretado, inclusive, como deslealdade. Você, Mota, a gente já trouxe a informação no dia de ontem, a repercussão, as falas de Jair Bolsonaro, mas agora o PL, ou pelo menos alguns integrantes do partido, colocando panos quentes, tentando convencer Marcos Pontes a desistir. Mas nós não sabemos exatamente qual é o desejo ou o objetivo de Marcos Pontes, né? Talvez ele desista, né? Eu acho que essa é a aposta. Deve desistir dessa candidatura. Mas não sei qual é a negociação, né? Eu acho que seu microfone está fechado, por favor. Quem é que sabe as motivações que estão no coração das pessoas, né, Canhoto? Pelo que eu entendi, a mensagem de Bolsonaro e do PL para o senador Marcos Pontes é clara. Você é um político sério, a gente gosta de você, mas a sua candidatura não tem nenhuma chance. Ela não produzirá nenhum efeito positivo. Nesse momento, a única alternativa é apoiar Alcolumbre. Assim é a política. Ela tem momentos de vitória, mas esses momentos são exceções em uma longa história pavimentada por decepções e frustração.